Estamos começando mais uma vez o programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SR TV, um programa diferente, que eu sempre falo isso, né? Um programa que tem a intenção de levar a essência do Evangelho de Cristo até a tua casa, até a tua família. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela tua audiência, obrigado pelo carinho, tenham um bom dia e eu quero desejar que a paz de Cristo Jesus, que o amor e a graça do nosso Deus vivo e poderoso esteja com todos vocês nesta manhã de sábado, dia 21 de novembro, dia em que nós estamos comemorando hoje o aniversário do meu velho pai, seu Pedro Marcelino, que nasceu lá no sul das Minas Gerais, nasceu 21 de novembro de 1937, está fazendo 78 anos meu pai. Então, quero desejar também ao senhor, pai, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Que muita saúde, muita paz. Aproveitar e mandar um abraço também para minha mãe, para a dona Jussara, e que Deus esteja sempre com vocês, tá? Estamos então, conforme eu disse mais uma vez, com o programa Quem Tem Sede Venha, ao vivo, aqui pela SR TV. Mandar um abraço pro pessoal de Amparo, pessoal de Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Monte Alegre do Sul, aqui de Pedreira. E deve ter gente também assistindo através da internet, então o Brasil todo aí, o mundo todo que está nos assistindo. Teve um dia que tinha uma pessoa do Japão, o pessoal me avisou aqui, tinha uma pessoa lá do Japão assistindo o programa pela internet. Então você que está nos assistindo também através da internet, que seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe poderosamente. Se você quiser depois ver a gravação desse programa, ou se quiser um outro, tem o site quemtemsedevenha.com.br, www.quemtemsedevenha.com.br, deve estar aparecendo na tela aí. Lá tem o blog, onde tem algumas mensagens bíblicas, tem também uma rádio online, tem as gravações dos nossos programas de televisão e tem alguns vídeos. Nós temos também o Facebook, que é Quem Tem Sede Venha também, a fanpage Quem Tem Sede Venha. O meu Facebook pessoal é Michel Abrão Ferreira, mas a nossa fanpage aqui do programa, Quem Tem Sede Venha. E tem também o Instagram, que eu já aprendi para que serve. Eu falo sempre, mas até hoje eu não sei por que você põe as fotos lá para se expor desse jeito. Mas pode pôr lá, manda uma foto para mim, manda uma mensaginha. Instagram, né? Mas eu não sei como é que fala o endereço, vocês veem na tela também que eles vão pôr também o endereço aí. E eu sempre falo aqui do Orkut, mas falaram para mim que não existe mais negócio de Orkut aí, que pena, né? Porque eu também nunca tive Orkut e eu não sei por que eu falava que eu tinha, né? Então, já não existe mais também. De qualquer forma, que Deus te abençoe poderosamente. Esqueci meu celular, né? 19 DDD 999 333536. 999-333536. Se você quiser me ligar, pedir oração, se você quiser uma mensagem bíblica, se você quiser os livros, né? Todo mundo sabe, eu tenho publicado 2 livros. Está aqui, o primeiro livro é o Beabá da Bíblia, que é um livro para quem ainda não tem nenhuma intimidade com a Bíblia. Né? Às vezes a pessoa fala, a Bíblia é um livro muito difícil de ser lido. Eu tentei fazer aqui um resuminho de cada livro, algumas dicas para facilitar a leitura da Bíblia. Isso aqui não salva ninguém, mas a Bíblia, ela te leva ao caminho da salvação. Se você ler a Bíblia e pegar esse hábito, você vai... lá Jesus um dia falou para alguns fariseus que acreditavam nele, e ele falava, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Então uma forma de você permanecer em Cristo é lendo a Bíblia e conhecendo a verdade que Ele nos ensinou. Tem o livro Se Liga. O livro Se Liga é do Evangelho de João. O livro Se Liga, ele basicamente são Jesus, por diversas vezes no Evangelho de João, 8 vezes, ele disse, eu sou. Então ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. E ele diz também, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E se o ramo quiser dar fruto, tem que estar ligado na videira. Então o livro Se Liga para você se ligar na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E como todo mundo sabe, esses livros, eles estão à venda nas livrarias, mas aqui... nós não temos nós não precisamos de patrocinador, né? Graças a Deus já está tudo provido pela parte de Deus. Então você não precisa comprar nada, você não precisa depositar nada e mandar dinheiro para lugar nenhum. Se você quiser o livro, você vai receber na sua casa de graça em qualquer lugar do Brasil.
tá? Então você não precisa pagar nem correio. Você mandar uma mensagem para mim no celular, pastor, eu quero receber um livro ou os 2 livros, não importa. Se você quiser presentear alguém agora que está chegando Natal, quiser presentear alguém, é o presente mais barato que tem, porque você não vai comprar. Você vai mandar para mim mensagem, eu vou mandar para você gratuitamente esse livro. Deus tem abençoado a minha vida então eu não preciso vender, por isso eu faço questão de frisar aqui, tá? Quem quiser, ou entra lá no site, ou entra no Facebook, manda mensagem, ou através do celular 999-333536, manda mensagem e você vai receber o livro na sua casa totalmente de graça, não precisa comprar nada, viu, gente? Meus amados, hoje nós estamos aí no meio de um feriado, né? Que ontem foi o feriado, foi o Dia da Consciência Negra. Mas nós estamos aqui ao vivo e hoje eu estou muito feliz porque tem uma pessoa que eu já conheci há algum tempo, a gente tem pouca relação assim, a gente não se vê sempre, mas eu o conheci há algum tempo atrás, no ano de 2011, e eu aprendi a admirá-lo. É uma pessoa que eu admiro demais. Deus tem uma obra muito forte na vida dessa pessoa e eu fiz questão de trazê-la para conversar um pouquinho com vocês. Ele nasceu lá no norte do Paraná, numa cidade que eu não vou arriscar falar o nome, depois ele vai falar para nós. Ele é casado com a dona Marivânia, ele é pai da Ruth e pai do Natan. Nós vamos conversar aqui hoje com o pastor Reinaldo. Pastor, seja muito bem-vindo, obrigado, viu? Para nós é uma honra ter o senhor aqui com a gente, tá? Amém. Na paz do Senhor para os nossos ouvintes, que Deus lhe conceda um bom dia e um bom final de semana. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja em vossos corações. Amém, amém. Pastor, eu falei aqui no começo, como é que chama a cidade lá que o senhor nasceu, viu? A minha cidade é Goiôerê. Quem é de lá diz assim, Goerê. Você, para descobrir que a pessoa é de lá, você fala, eu sou de Goiôerê. Aí ela tropeçou, fala Goro, aí você fala, não é de lá. Mas se ele fala, é Goerê, aí você fala, Goerê. Aí você sabe que ele é de lá também. Mas é Goroerê. É Goiôerê. Goiôerê. Então você vai mandar um vídeo para nós aqui falando Goiôerê. Se você conseguir falar na primeira, manda um vídeo que nós vamos mandar depois um livro de presente para você também, tá? Então quem conseguir falar Goiôerê, Goiôerê ou Goerê, né? Goerê é mais fácil. Goerê é mais fácil. Mas tá bom. Pastor, aí o senhor morou lá no norte do Paraná até que idade? Até os 19 anos. Até os 19 anos. 19 anos. Tá. O senhor tem irmãos? Tenho 2 irmãos e uma irmã. Os 2 são pastores, trabalham na casa de Deus. A minha irmã ainda não é evangélica, mas meus irmãos, graças a Deus, são e servem a Deus. Amém. Tanto é que um deles que primeiro aceitou Jesus e acabou ganhando os outros. Amém, amém. E o senhor tem os pais ainda vivos? Acho que sua mãe é falecida? Meu pai é vivo. Meu pai é vivo, mora lá no norte do Paraná. Mora lá. Isso. O senhor vai lá de vez em quando? Todo final do ano eu vou. Todo final de ano? Final do ano eu vou lá. Ah, então daqui uns dias já está na hora de matar a saudade aí. Graças a Deus. Então tá bom. E o senhor conheceu a dona Marivânia, né? Isso. O senhor conheceu ela aqui ou conheceu lá e veio casado? Como é que é? Ah não, o senhor veio para cá jovem ainda, né? Muito cedo. Eu cheguei aqui solteiro, eu cheguei aqui com 19 anos em 96. E eu casei em 98. A gente já está com 17 anos de casado 17. Já. O senhor conheceu ela em Campinas. O senhor mora em Campinas hoje, exato. Né? Tá bom. O senhor congrega na Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, Belém, Campinas. Belém, Campinas. E, pastor, a sua infância um pouquinho, vamos falar um pouquinho, o senhor trabalhou na roça, né? O senhor teve uma vida, na infância, uma vida dura, né? Mas que a gente aprende muito, né? A infância da gente é algo que fica realmente para a vida inteira, né? Me fala um pouquinho como é que é lá no norte do Paraná, como é que era a sua vida, com o que o senhor trabalhava na roça lá? Então, eu fui criado assim, parte na cidade, parte na roça, morei alguns anos no sítio, mas por ser cidade de interior, você tem muito contato com a roça. E trabalhei muito na roça, porque a cidade tinha pouca opção para você trabalhar na cidade. E aí, quando eu não morava na roça, eu morava na cidade, mas trabalhava na roça, meus pais lavradores. Eu até brinco com os alunos, eu falo assim que eu já bati feijão de cambão. Aí eles olham para mim e falam, que negócio é esse? Bater feijão de cambão, o que a gente fazia? A gente colocava uma lona, colhia o feijão seco e colocava em cima, dobrava a lona em cima e batia com pau, com a madeira, batia para que soltasse os grãos da vagem. Aí tirava a palha, colocava na peneira, peneirava e punhava o feijão no saco. Era bem artesanal mesmo. Ralia algodão, colhia algodão, carpia café. Então assim, serviço na lavoura, a gente
Quando não tinha serviço na lavoura, a gente trabalhava na construção civil, a gente foi criado assim. Desde cedo a gente trabalhou. Hoje em dia, dizem, muitos são contra, tudo mais, a gente tem que observar isso. Mas aprender a trabalhar desde cedo não me fez mal, entendeu? Sempre trabalhei e o valor social do trabalho sempre me ajudou a entender o valor do dinheiro, né? Hoje em dia as pessoas não têm esquecem do valor do dinheiro, quanto é difícil para se ganhar. É verdade. Mas com isso, desde pequeno, Deus me deu graça e a gente... Trabalhei no setor agrícola, construção civil, até falo para o pessoal, todo mundo olha para mim e fica até assustado no meu trabalho hoje, porque a maioria lá só estudou, e aí começou a trabalhar já com 20, 25 anos. E quando eu falo que já trabalhei em todas essas áreas, eu fico até assustado. Mas quantas vidas você tem? Eu falei, não, só uma. Mas é que eu comecei a trabalhar muito cedo. Tá certo. E lá então a agricultura era o café, algodão? O forte era algodão. Ela era chamada de capital do algodão. Aí, por volta da década de 90, começou a surgir uma praga chamada bicudo. Ela destruiu as lavouras de algodão. E aí migrou para o soja, e hoje em dia mais o soja. Mas o forte era algodão, era a capital nacional do algodão. O pessoal até de São Paulo ia lá para trabalhar na lavoura lá. Entendi. E agora mais soja mesmo. E tinha também café, algumas lavouras de café, feijão e algodão. Era o forte lá, o algodão era o principal. E hoje em dia mais soja e trigo, que é o produzido lá. O senhor falou do feijão, é interessante, né? Porque às vezes a pessoa chega no mercado para comprar 1 quilo de feijão e parece tão caro, né? Sim. Mas se a gente for ver a produção, não sabe como é que pode ser vendido naquele preço, né? Porque, exato, principalmente quando tem época de chuva, né? Que eu lembro que o pessoal lá ia cuidar do feijão, tinha que estender o feijão lá para esparramar o feijão para secar. Sim. Vinha chuva, tinha que amontoar, cobrir, né? Que se molhasse, perdia o feijão. exato. Depois esparramava de novo para secar, e aquilo é um processo que vai dias, né? E é muito trabalhoso, né? Para cuidar do feijão, né? Hoje já está mais fácil, né? Silos e tudo mais, inventaram sistema de silos, mas na nossa época era tudo artesanal, né? Hoje está um pouco mais tranquilo, a não ser que você seja um lavrador que faça lavouras pequenas, mas as grandes lavouras hoje, tudo industrial, né? Mas na nossa época era difícil para você levantar um saco de feijão, era muito trabalhoso. Era realmente. Eu também já adubei cana, catei café. Você não gosta de catar café, depois eu tenho uma história interessante, mas não vou contar hoje, porque a sua história é muito rica, eu quero aproveitar. Sim. Mas um dia eu vou contar aqui para os nossos telespectadores aí, quando eu fui catar café lá, que em vez de catar na lavoura, eu vi um terreirão de café, achei muito mais fácil catar no terreirão do que catar na lavoura, né? Mas eu vou contar essa história aqui um dia. Pastor, mas aí então o senhor trabalhou na roça, o senhor não gostava muito de estudar, pelo jeito, o senhor me falou, o senhor tinha um pouco de aversão aos livros? Sim, eu frequentava a escola, eu sempre fui à escola, mas não gostava muito de estudar. Eu lembro que na 5ª série, todo dia, na hora de ir para a aula, eu tinha dor de cabeça. E aí eu comecei a passar a perna na minha mãe. Mãe é mais fácil, né? A gente é meio malandro, moleque malandro, né? A própria Bíblia diz que a astutícia está ligada ao coração da criança. E eu dizia que estava com dor de cabeça, e estava perdendo o ano. E aí um dia meu pai chegou, eu estava em casa, e ele trabalhava com construção civil, ele era pedreiro. Ele chegou e olhou e falou assim, mas você não... perguntou para minha mãe, você não foi para a escola? O Reinaldo foi para a escola? Aí ela disse, não, ele está com dor de cabeça, todo dia ele está com dor de cabeça. Aí meu pai, naquela época, durão, pegou e me deu uma sova. Aquela sova foi boa, porque eu peguei o embalo, que aí eu voltei para a escola, comecei a estudar, terminei o ensino médio, terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio, mas mesmo assim, mesmo terminando o ensino médio, eu não gostava de ler. Ler não era coisa que me motivava. E aí chegou no ensino médio, eu peguei uma professora que foi me ensinar português, eu já não gostava, e ela foi me fazer aprender Camões, esse de Queiroz, Camões, aí eu passei a gostar menos ainda de ler, eu só li o necessário. Um dia teve uma gincana na igreja e eu fui fazer essa gincana e eu ganhei, porque era do capítulo 1 ao capítulo 5 de segundo livro de Reis. E eu decorei, eu ganhei, só para isso mesmo, mas ler a Bíblia, eu não gostava de ler a Bíblia. Meu início na igreja era como músico, né? E eu não gostava muito de ler, não. Ler nada. O senhor toca violão? Isso, eu toco violão. Baixo, se precisar, eu toco também, mas eu toco violão na igreja. Eu, quando eu vou pregar, eu
toco violão também. Leva o violãozinho. Levo o violão e faço um louvor certo. pessoal. E aí, então, o senhor casou com a dona Marivânia. Sim. E do casamento, o senhor teve duas bênçãos de Deus, que é a Ruth e o Natan. Sim. Né? Fala, porque a Ruth está com quantos anos? 14. 14 anos. 14. Está estudando também? Tá, já está no ensino, está terminando o ensino fundamental, graças a Deus, uma benção. Muito estudiosa, e tem o Natanzinho também, que já está se preparando para entrar na escola. O Natan está com 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 Puxa anos. vida, que alegria, né? Os filhos da gente é realmente uma alegria, né? São bênçãos de Deus. É. Pastor, mas eu queria, nós falamos um pouquinho aí, né, da sua vida pessoal, né, mas eu queria entrar agora um pouco numa questão seguinte. O senhor se formou advogado? Sim, terminei direito. Aonde o senhor fez? Foi aqui em Campinas mesmo, em Campinas? Foi, eu fiz na FAC, Faculdade de Anguera, Tá. terminei o ano passado. Aí, graças a Deus, prestei a OAB também, passei. Passou a prova da OAB é difícil, né? Todo mundo reclama, né, da prova da OAB. É muito difícil. A média de aprovação é cerca de, a média, entre 10% a 15%, às vezes cai para 9%. Puxa vida. Então, de 100 mil que prestam, 9 mil passam. Isso a nível nacional, né? Quase que um concurso público É. isso daí, porque, nossa. Mas o senhor acha que é porque a prova é muito difícil mesmo, ou o senhor acha que porque o pessoal sai despreparado das faculdades? O que o senhor acha? São as duas coisas. A prova, ela não é fácil, entendeu? E aí, às vezes, a faculdade não prepara bem e também não é tanto culpa da faculdade. Eu acredito que a questão hoje também é o aluno. Porque, assim, quem faz a faculdade também é o aluno. Porque hoje nós temos todos os recursos possíveis. Você tem internet, você consegue direcionar os seus estudos. Hoje o estudo à distância está crescendo muito, que eles chamam de EAD, entendeu? E ele está crescendo muito. Então, assim, a faculdade tem sua responsabilidade, mas o aluno também. Porque às vezes nós pensamos que é só a faculdade. Ela tem que nortear o aluno, dizer, olha, você vai por aqui, você vai por ali, mas o problema maior hoje, assim, é que também nós vivemos a era do fast food. Todo mundo quer tudo rápido. Tudo é rápido. A comunicação é rápida, tudo é rápido. É aquilo que disse Daniel. Daniel, no capítulo 12, acho que versículo 4, ele diz assim, ó, nos últimos dias aumentará a correria e o conhecimento se multiplicará. Nós estamos vendo nos últimos dias. Aumenta a correria, as pessoas já nascem, eu até brinco, nascem como filhote de girafa, já nascem em pé, querendo correr por conta do predador. Então, assim, e por conta disso, do fast food, tudo rápido, a gente acha que o conhecimento também é rápido. E o conhecimento é um processo, o aprendizado é um processo. Ninguém nasce pronto. Como professor, eu sempre digo, os alunos vêm me abordar e falam assim, professor, como que eu consigo saber da Bíblia? Como que eu consigo aprender a Bíblia? Eu sempre digo, é um processo. Você está fazendo curso? Está. Quando você estiver lá no 3º, 4º ano, você vai olhar para trás e vai ver, nossa, como que eu aprendi bastante. Então, assim, o conhecimento, o saber em qualquer área, é um processo. Então, eu acho assim, existe culpa, em certo sentido, de algumas faculdades que talvez não preparam bem? Sim, mas existe também a responsabilidade do aluno, porque se ele se dedicar, mesmo que a faculdade não seja a melhor do mundo, ele vai se dar bem. Porque existe o outro lado também. Nós vemos faculdades boas e alunos ruins. Às vezes nós vemos faculdades federais aí, que são as faculdades que chamamos de top, a última linha da faculdade. Muito difícil de se entrar. Os alunos talvez não tenham o sucesso de outras faculdades com menos expressão. Então, eu acho que também tem responsabilidade do aluno. É verdade. Pastor, então o senhor fez faculdade de Direito. Sim. E depois o senhor também está fazendo pós-graduação? Já fez? Como é que... Sim, eu estou fazendo pós-graduação na Escola Paulista da Magistratura. Eu já estou encerrando, acho que em março agora a gente já entrega a monografia, que é o sofrimento de todo aluno, a monografia, né? Você tem que escrever 60. Para mim, assim, não é tão sofrível, porque eu já tenho o hábito de escrever hoje, né? E o hábito de ler hoje, né? Que eu não gostava de ler antes. Mas, para março, eu já tenho que começar a pensar em entregar a monografia já. Puxa vida. E hoje o senhor dá aula no IBCamp, no Instituto Bíblico de Campinas, é Sim, isso? Exato. Tá. E aí eu me formei também em bacharel em teologia, fiz pós em aconselhamento pastoral e dou aula no IBCamp desde 2002. Desde 2002. Nós vamos voltar a falar disso agora. No segundo intervalo, no segundo bloco, nós vamos agora para um rápido intervalo e nós vamos voltar com o pastor Reinaldo. Nós vamos falar um pouco sobre o chamado que ele tem, sobre a obra de Deus, a obra que ele faz para Deus e a obra que Deus fez na vida dele, né? Vocês vão ver que é um testemunho fortíssimo. Como eu sempre falo aqui, eu não canso de repetir isso,
nós fazemos um programa diferente porque eu quero trazer pessoas aqui que deem um testemunho de transformação de vida, um testemunho de chamado de Deus, diferente daquilo que você está acostumado a ver. Né? Porque muitas vezes a gente vê um testemunho que fala de prosperidade, fala da parte financeira, e aí a pessoa que não é próspera financeiramente acha que Deus não está na vida dela. Mas eu quero dizer para você que Deus te ama e Ele tem algo com você que é o fundamental, que é a vida eterna. O que Deus oferece para nós? O que é o Novo Testamento, a nova aliança que Deus fez com todos nós? É nos dar a vida eterna. E como é que a gente alcança isso? É através de Cristo Jesus. O preço já foi pago na cruz. Então Jesus já pagou o preço para nos dar o bem mais precioso que existe, que é a vida. E a vida eterna, é isso que Deus quer nos oferecer. Então, o Evangelho é simples assim, não tem mais nada que isso. É a vida eterna através de Cristo Jesus que morreu na cruz. Agora nós precisamos nos posicionar e entender o significado da morte de Cristo na cruz. E aí, através da Bíblia Sagrada, através do Evangelho de Jesus, é que a gente vai entender, é que a gente vai, igual o pastor falou aqui, é um processo que a gente começa e vai entendendo, e isso daí vai nos amadurecendo, até que uma hora a gente chega, igual o Paulo falou, na condição de varão perfeito, na condição de entrar no céu. Então fica tranquilo, se você está passando por algum problema, se você está passando por problema financeiro, se está desempregado, não pensa que Deus te abandonou não, tá? Deus está contigo, Deus está de braços abertos. Nós precisamos nos posicionar e entender o chamado que Ele tem na nossa vida. Então, depois do intervalo, eu quero voltar com você para a gente falar justamente desse chamado. E hoje nós estamos aqui com o pastor Reinaldo Pinheiro, que é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que tem um grande testemunho e que vai falar com a gente daqui a pouquinho. Então, não sai daí não, é rapidinho. O intervalo hoje vai ser mais rápido, viu? Rapidinho a gente volta, fica com um clipe aí. Até já. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SRTV, um programa que tem a intenção de levar até você o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho assim como Jesus também nos ensinou. Nós estamos hoje aqui entrevistando o pastor Reinaldo Pinheiro, mas antes eu queria só lembrar você do nosso site www.quemtemsedevenha.com.br www.quemtemsedevenha.com.br. Tem também o Instagram, que eu não sei falar como é que é o endereço do Instagram, mas vai aparecer aí embaixo no vídeo. Tem também o Facebook, a fanpage é Quem Tem Sede Venha. E tem também meu celular, que é o 19DDD 999-333536. 999-333536. Você fica à vontade, se quiser mandar mensagem, tem também o WhatsApp. Você pode pedir uma oração se você quiser, eu terei uma honra grande em poder orar com você, poder falar um pouco de Deus para você. Se você quiser algum tipo de aconselhamento, com muita humildade, dentro das minhas limitações, se for algo que eu possa ajudar você também, ou se você quiser falar comigo, algum outro motivo. Se você quiser receber os livros, mais uma vez aqui, o primeiro livro é o Beabá da Bíblia. O livro Beabá da Bíblia, para quem está iniciando agora, quem não tem nenhuma intimidade com a Bíblia, o livro ajuda você a entender melhor a Bíblia. É um resumo bem simples da Bíblia que vai te ajudar a entender. Nós temos também o livro Se Liga. O livro Se Liga baseado no Evangelho de João. É um livro, Jesus Cristo falou, eu sou a videira verdadeira. Então o livro Se Liga quer dizer, se liga na videira. Tanto que a capa dele, tem um amigo meu que fez, que eu achei muito interessante, às vezes a pessoa olhando assim não entende, né? Mas isso aqui, ó, é um ramo da videira e é real isso aqui não é desenhado não, isso aqui é a foto de um ramo de uma videira, daqui é que nasce o cacho de uva. Aqui atrás do livro tem o tronco da videira, então aqui é o tronco da videira e aí depois nasce o ramo da videira e daqui nasce o cacho de uva. Esse marca-texto aqui, ó, aqui é o brotinho, ó. Aqui é o broto da videira da onde nasce o cacho de uva. Então é interessante isso aqui, eu achei muito legal. O nosso diretor aqui, que fez isso aqui, o Debrando, ele não gosta que fala muito nele, porque ele é uma pessoa muito humilde, não quer aparecer, mas foi ele que fez, que presenteou a gente com essa capa. E já está no forno o terceiro livro, que é Não Fique Pelo Caminho.
Esse terceiro livro nós vamos lançar em breve, está lá na editora. O Não Fique Pelo Caminho é a história do Êxodo, né? Quem assistiu agora aí essa novela que passou aí dos 10 Mandamentos, eu não sei se ainda está passando, mas que conta o comecinho ali, o livro Não Fique Pelo Caminho conta desde quando o povo entrou na escravidão do Egito até quando tomou posse na terra de Canaã, né? E não sei se você sabe, mas 600 mil homens saíram do Egito com Moisés e 600 mil homens chegaram em Canaã. Mas os 600 mil homens que saíram não são os 600 mil homens que chegaram. Dos que saíram, só 2 chegaram, nem Moisés chegou. Tá? Por quê? Porque as pessoas, por causa da falta de confiança em Deus, por causa da falta de compromisso com Deus, elas foram ficando pelo caminho. Em cada momento de dificuldade, um monte de gente desistia e acabava ficando pelo caminho. Então, Deus tem uma promessa muito grande. Assim como Ele prometeu a terra para o povo judeu, Ele prometeu a libertação e falou para aquele povo que Ele ia assumir a terra prometida. Deus tem uma promessa na nossa vida. E a promessa é a que eu falei aqui no primeiro bloco, é a promessa de vida eterna. Ele tem a promessa e vai ser cumprida a promessa de Deus, assim como Ele cumpriu com o povo, né? Agora, depende de nós, né? Se nós perseverarmos até o fim, nós não podemos ficar pelo caminho. Então, o livro Não Fique Pelo Caminho é justamente isso. É uma mensagem de fé, de esperança, de ânimo para você perseverar até o fim. Assim como foi com Caleb, assim como foi com Josué, que perseveraram e confiaram em Deus até o fim e entraram e tomaram posse da terra prometida. E tem também depois o outro livro, esse Não Fique Pelo Caminho é o terceiro, já está vindo o quarto livro, que é O Poder da Escolha. Deus, Ele nos deu uma capacidade que nem Ele tira de nós, que é o poder de decisão. Nem Deus. Deus criou o homem e deu a liberdade para o homem tomar decisão. E essa liberdade implica em tudo, inclusive se você quer andar com Deus ou não. Olha só, Deus te criou e te deu a liberdade de você querer ter intimidade com Ele ou não. Então, O Poder da Escolha é o quarto livro, e tem o quinto que depois outra hora eu falo, senão nós vamos perder o tempo aqui com o pastor. O pastor Reinaldo tem uma história rica e a gente precisa ouvir agora. Pastor, então mais uma vez eu queria agradecer, viu? Para nós é uma honra ter o senhor aqui. E eu queria agora entrar numa outra coisa, que é o seguinte: o senhor falou aí do curso de Direito e tal, mas o senhor dá aula de Teologia. Sim, né? Exato. No Instituto Bíblico de Campinas, né? Exato. Desde 2002. Sim. E tem também uma coisa interessante, que o senhor dá aula de grego, é isso? Isso, esse mês eu estou dando grego para os alunos lá. Entender grego já é difícil. O senhor vê que quando alguém fala um negócio que ninguém entende, o cara falou grego, Exato. né? E o senhor ainda consegue ensinar o grego ainda para as pessoas? Eu até brinco com os alunos, porque na grade curricular eu dou várias matérias, né? Eu dou escatologia, história da igreja, história antiga de Israel e história contemporânea de Israel, que aí a gente aborda na história contemporânea a parte do moderno Estado de Israel, a partir de 48, período do mandato britânico. A gente estuda também a origem dos conflitos lá na faixa de Gaza, Cisjordânia e Israel. E aí eu até falo para os alunos assim, eu falo, olha, o que vocês me amaram durante esses 4 anos, acho que vocês vão perder o amor agora, quando eu ensinar grego, porque é uma língua, né? Uma alfabetização, você alfabetizar uma criança já não é fácil, você alfabetizar alguém adulto já é mais difícil ainda, mas eu vou com tranquilidade, uma metodologia bem tranquila, os alunos até acabam gostando, a gente coloca uns áudios lá e eles... Quanto tempo que é, pastor, assim, para a pessoa ter noção do grego, ou pelo menos conseguir entender alguma coisa? O curso demora quanto tempo? Então, lá no IBCamp a gente tem o curso que faz parte da grade do bacharel. Esse curso, ele é 1 mês, segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 10h30. Esse já faz parte da grade. E às vezes o pastor Jorge, o diretor do Instituto, ele coloca cursos anuais para quem quiser fazer tudo mais. Mas pastor Jorge, desculpa, o senhor vai estar aqui com a gente dia 5 de dezembro. Já está confirmado, dia 5 de dezembro vai estar com a gente aqui. Assim que você sabe, vem o próximo. Benção. E aí o que acontece? A gente faz, eu até falo para os alunos, esse curso não é voltado para você ir para a Grécia lá, né? Mas é para você interpretar a Bíblia, você vai aprender para você ler. No fim do mês, a gente consegue notar uma evolução, os alunos conseguem ler os termos gregos, a gente fala símbolos gregos, que são as letras gregas, né? Ele consegue ler as palavras e tudo mais, ele já tem um início
que ele pode estar com um bom dicionário, com uma Bíblia analítica, fazer uma consulta aos originais bíblicos, sabendo que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, salvo um capítulo 2 ao 7 de Daniel, que foi aramaico, e uns 2 versículos de Jeremias. Então a gente tenta usar as línguas originais, porque toda tradução, alguma coisinha você perde, não tem como ser absolutamente perfeito, apesar das nossas traduções serem muito boas e suficientes para levar o homem a Deus. Puxa vida, que legal. Antes da gente entrar no seu chamado, pastor, tem uma coisa interessante que eu lembro que quando eu estudei, eu não falei aqui, mas eu fui aluno do pastor Reinaldo lá no IBCamp, né? E eu lembro que nós estávamos lá no IBCamp um dia e o senhor fala com muita propriedade a questão da história, né, de Israel. E eu sempre falo isso, né, para o pessoal, para os jovens lá da igreja, né, que quando eu prego para eles, que a gente saber a história de Israel é muito importante para a gente entender o contexto do Evangelho de Jesus, né? Que Jesus era um judeu e é muito importante a gente saber toda a história para a gente saber onde é que está, para saber quando fala do bom samaritano, para saber da mulher cananeia, para a gente entender a grandiosidade daquele momento ali de Jesus, né? Mas eu lembro que quando o senhor falava de história com muita propriedade, teve um aluno que falou assim, hoje eu vou desafiar o pastor Reinaldo. E eu lembro que ele leu lá uma palavra que tinha, na verdade, no estudo ali, no rodapé da Bíblia. Pastor, tem uma palavra grega aqui, tal. E ele fez um desafio e falou, mas isso aqui não entra no contexto bíblico. Ele falou para o senhor falou, essa palavra não é grega, essa palavra aí é do hebraico. O senhor falou, é a tal letra do alfabeto hebraico, tal. E o senhor, então, conhece um pouquinho também de hebraico. O senhor consegue... Exato. A gente fez também, aí quando eu estudava, o IBCamp sempre teve um módulo de línguas bíblicas, ou grego ou hebraico. Hoje a gente adota o grego porque o hebraico é uma língua muito difícil, mais difícil de se aprender. As letras são desenhadas, não tem letras parecidas com as nossas. Normalmente nós escrevemos o grego da esquerda para a direita, como nós escrevemos o português. Já o hebraico é da direita para a esquerda, então você abre ao contrário. E a gente fez um módulo de hebraico, depois eu acabei estudando e tudo mais. Então, assim, ler o hebraico, fazer pesquisa, eu também tenho essa capacidade, né? Puxa vida. Apesar de ser um pouco mais difícil, mas a gente aprendeu para fazer pesquisa. Não dá para ir para Israel ainda, né? Que aí você tem que internalizar. Eu sempre falo para os alunos, a gente tem que internalizar a língua. Eu até brinco com eles, eu conto uma história, quando eu estou dando aula de grego, eu falo assim, que teve 2 alemães que estudaram português 20 anos e vieram no Brasil e falaram, olha, a gente está sabendo tudo de português e andaram por aí e conversando com todo mundo em português, olha como nós estamos sabendo, achavam que estava o máximo. Aí eles foram para Minas, passaram lá e tinha 2 mineirinhos fazendo café. E aí olharam assim na janela e falaram, vamos ver o que esses mineiros estão conversando. Aí um falou assim para o outro, pó, aí o outro falou, popô. Aí um olhou para o outro e disse assim, que é isso? Fazer o curso de novo. Vamos ter que voltar lá na Alemanha e fazer mais 20 anos, porque a gente não entendeu nada, né? Que negócio é esse? Então eu sempre falo para os alunos, a gente internaliza a língua. Então, assim, é muito mais fácil para a gente, mesmo internalizando a língua, a gente tem alguns tropeços. Então a gente ensina para eles para fazer a pesquisa bíblica e os que se dedicam acabam se dando bem. Legal. Eu fiz essas perguntas para mostrar o seguinte, pastor, que Deus, ele faz transformações na nossa vida. Ele pegou um moço batendo feijão, no que é que o senhor falou aí? Cambão, chama cambão. Batendo feijão de cambão. Meu pai também bateu feijão de cambão. Batendo feijão de cambão, pegou um homem da plantação de algodão, pegou um menino lá que não gostava de estudar e de repente o menino forma em direito, faz pós-graduação, dá aula de grego, sabe ler o hebraico, né? Sim. Mas acima de tudo, tem um chamado que é o amor da palavra de Deus e poder levar a palavra de Deus àquelas pessoas, às almas oprimidas, né? Sim. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Quando que o senhor sentiu no coração assim? O senhor falou, olha, eu realmente recebi um chamado. Então, eu sempre tenho comigo que chamado, ele não é uma ambição, ele é uma atração. Você é atraído, você não ambiciona isso. E eu vim para a igreja, aceitei Jesus no ano de 90. E aí, da igreja, eu sempre tentava fazer alguma coisa. Tinha que pintar, eu pintava. Tinha que fazer alguma coisa. Eu estava disposto a sempre fazer alguma coisa. Sempre. E aí, meu irmão tinha um violão. E ele falou assim, e eu olhei aquele violão, ele me deu o violão. Um violão mentiroso, na linguagem dos músicos. O que é um violão mentiroso? O violão você pode fazer ré em várias
de várias formas. Só que se faz ré de uma forma, se você vai fazer de outra, ele mente. Meu tio falava, esse violão seu é muito mentiroso. Mas esse violão mentiroso eu aprendi a tocar e acabei me tornando músico na igreja. E fui músico um bom tempo, só me preocupando em tocar. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, Deus tinha prometido que ela ia casar com um pregador, com alguém que pregasse. E ela olhava e falava, mas o Reinaldo, como que o Reinaldo vai pregar? Ele só toca e canta. Cantar e tocar eu sempre fiz. E um dia eu estava na escola dominical e a professora de escola dominical falou assim, eu não acredito alguém que tenha mais de 5 anos de igreja, de crente, cristão e não tenha lido a Bíblia toda, a Bíblia inteira. Eu falei, eu preciso ler a Bíblia inteira. E eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, mas eu sempre fui muito teimoso. Quando eu coloco alguma coisa na cabeça, é aquilo. Tanto é que isso me ajudou até passar num concurso público, conseguir a bolsa, porque eu fiz direito por bolsa do ProUni 100%, eu não tinha condições de pagar o direito, fiz direito com bolsa do ProUni. E eu falei, eu vou ter que ler a Bíblia toda. Em 90 dias eu li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, 90 dias. Mas não estava pregando. E um dia eu estava sentado na igreja com a guitarrinha no colo, aquela época era guitarra, né? Você vai ficando mais velho, você vai pegando violão, né? Vai trocando o instrumento. E eu estava sentado com a guitarra no colo e Deus começou a me dar uma mensagem, um domingo. E veio a mensagem ali em cima de Juízes, no texto de Sansão. A mensagem, começo, meio e fim, introdução, um espetáculo de mensagem. E eu já tinha lido a Bíblia toda. Eu falei assim, mas para que essa mensagem? Eu nunca preguei, eu não sou pregador. Hoje é um domingo, o púlpito, a igreja está cheia de pregadores, tem várias pessoas que pregam. Eu não sou pregador, só canto e toco. Mas eu pensei assim comigo e disse assim para Deus, falei, se é da vontade que eu pregue essa noite, toca no coração do pastor. E ele vai vir falar comigo. Eu só pensei, o pastor saiu do púlpito, veio, bateu nas minhas costas e falou assim, você que tem a mensagem de Deus essa noite? Meu Deus. Aí eu falei, bom, se é assim, é. Preguei, mas preguei de uma forma tal que até hoje acho que eu tento pregar daquele jeito. Preguei, e aí no final, quem mais ficou feliz foi minha esposa. Eu acho que ela olhou e falou, esse camarada um dia vai pregar. E Deus foi me conduzindo. Depois que eu casei, ela foi uma grande incentivadora, ela me deu, a primeira Bíblia de estudo foi ela quem me deu, a Bíblia Pentecostal. Eu lia inteirinha a Bíblia Pentecostal, as notas de rodapé, e eu aprendi a ler. Depois que eu li a Bíblia, aí aprendi a ler. Ela é tremenda, né? Isso. Essa Bíblia eu indico para todo mundo, porque realmente é... A Bíblia Pentecostal. E aí eu li ela inteirinha, as notas de rodapé, aí fui fazer... fui para o Instituto Bíblico, fiz o básico, depois no bacharel fui para o Ibicamp, fiz os 2 anos. Quando eu estava no último ano, eu já era professor substituto lá. O pastor Jorge, ele tem uma capacidade muito grande de levantar professores. Você deve saber que boa parte, acho que a grande maioria dos professores do Ibicamp foram levantados pelo Ibicamp e quem era o garimpeiro ali é o pastor Jorge. Deus tem dado essa direção para ele e com muita sabedoria, ele quem tem levantado bons professores. E aí no último ano eu já era professor do Ibicamp. Só que antes disso, eu já era casado e um dia nós fomos numa igreja muito pequenina, então uns 20 pessoas, 15 pessoas. E Deus usou um moço lá que não me conhecia e falou assim, você vai para vários lugares e você vai pregar a minha palavra. E eu não conhecia, realmente foi de Deus. E olhou para minha esposa e falou, e muitas vezes ele vai e você não vai poder ir. A gente tinha casado, não tinha muito tempo, minha esposa não gostou muito dessa história, falou, como que Deus te chama e não me chama? E eu até brinco, né? Eu fiquei quieto, falei, não, se é Deus que chamou, se Deus que falou, ele que vai se resolver com ela, eu não vou comprar a briga de Deus. E o tempo foi passando e Deus foi abençoando a mim, a ela na obra, e ela desenvolveu o ministério dela infantil, que ela prega para crianças também, ela é professora de crianças, e eu desenvolvi o meu. E fiz o Ibicamp, comecei a pregar, saí um dia, eu estava indo e voltando de Itapira. Sozinho, porque ela tinha ficado cuidando das atividades dela com o departamento infantil, que ela é professora de crianças, eu deixei ela na igreja e fui pregar. E eu estava voltando, isso em 2005, 2006, 7 anos depois do que Deus tinha prometido, e o Espírito Santo me chamou forte, falou comigo no carro, 10 horas da noite, eu voltando, e ele falou, lembra do que eu te disse? Que você ia pregar minha palavra. Você muitas vezes ia sozinho, e a minha serva não poderia te acompanhar. Ela está fazendo a obra em tal lugar e você está aqui. E eu estou cumprindo o que prometi. Então Deus promete, Deus cumpre. Eu jamais imaginaria escrever algo. Nunca, porque eu não gostava de ler. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, aí eu comecei a ler, e as portas foram se abrindo. Já escrevi 3 livros, do Ibicamp acho que escrevi 18 matérias.
17, 18 ou mais. Eu lembro que eu escrevi bastante matérias lá para o Instituto Bíblico, mas tudo isso foi Deus quem fez. Tudo isso foi Deus quem fez e Ele quem está no controle de todas as coisas. Amém, pastor, amém. Eu lembro que quando eu estudava lá, eu até falava, toda apostila que vinha para a gente estava lá, pastor Reinaldo Pinheiro, né? Exato. Realmente tem bastante mesmo, bastante Sim. coisa escrita. Pastor, e eu queria só comentar uma coisinha com o senhor aí, que o senhor falou do chamado da sua esposa, né? Sim. Vocês congregam juntos? O senhor hoje pastoreia a igreja, não? O senhor... Não, eu pastorei a igreja por 5 anos e 6 meses. Tá. Só que aí chegou um momento que eu não conseguia gerenciar família, igreja, seminário, dando aula, pós-graduação e tudo mais. Aí eu cheguei e falei com o meu supervisor, falei, olha, pastor, eu não tenho condições de estar diante de uma igreja, porque demanda muito tempo. É verdade. Aí eu falei, eu vou ficar só no Ministério do Ensino, e hoje eu fico só no Ministério do Ensino. Eu dou as aulas no IBCamp e atendo as agendas, saio muito para pregar. Quando eu não tenho agenda, aí eu fico na igreja que a gente chama de sou membrado nela. Eu fico nela e a minha família fica nela, que é próximo de casa, para que eles possam congregar com mais tranquilidade. Tá certo, tá certo. E o senhor então saiu do menino lá da roça, de um menino, né, lá do norte do Paraná, e tem uma passagem na Bíblia quando Davi quer construir o templo e Deus fala para ele, eu te tirei de lá de trás das ovelhas, mais ou menos assim. E te fiz, então, Deus tirou você lá de trás, lá da agropecuária lá, Sim. né? E colocou na presença dele. Né? Exato. E o senhor faz com muita maestria, viu? Eu queria assim, falar aqui de público, né? Que realmente são aulas muito produtivas, são aulas muito boas, nós aprendemos muito com o senhor, né? Amém. E eu tenho certeza, não temos dúvidas do chamado que Deus tem para a tua vida, e o senhor tem cumprido isso com maestria, tá bom? Amém. Queria agradecer profundamente a sua presença aqui, agradecer a honra que o senhor nos deu de poder participar aqui com a gente, né? E dizer assim, olha, que Deus continue abençoando poderosamente o senhor, a sua filha, o seu filho, a sua esposa, né? Que vocês possam continuar aí na presença de Deus, que eu tenho certeza que Deus tem algo até muito maior para vocês. Obrigado, viu, pastor? Amém. Eu que agradeço pelo convite, pela consideração que você teve pela gente, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o pessoal que te ajuda aí, que eu vi que é um pessoal muito aplicado, pessoal dedicado, e Deus não vai esquecer o trabalho que eles estão fazendo juntamente com você, pois é obra de Deus. Amém. A Bíblia diz que Ele não esquece o vosso trabalho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos mais uma vez para um rápido intervalo, que você sabe que é um clipe, e no retorno a gente vai voltar com uma mensagem que eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração nesta manhã de sábado, dia 21 de novembro. Vou repetir aqui o aniversário do meu paizinho, 78 anos, que Deus possa abençoá-lo e dê graça aí para o senhor continuar ainda aí com a gente, tá? Deus abençoe e já a gente volta. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SRTV, TV de Pedreira. Queria mandar um abraço para você aqui de Pedreira, Amparo, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Monte Alegre do Sul, toda a região aqui de Pedreira. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida nesta manhã de sábado, dia 21. Meus amados, eu quero ler com vocês hoje um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 29. Deuteronômio 29, eu vou ler a partir do versículo 2 até o 4. Diz assim a palavra: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver e nem ouvidos para ouvir até ao dia de hoje. Moisés havia reunido o povo de Israel. O povo de Israel tinha saído da terra do Egito, tinha passado por grandes milagres, por grandes provas no deserto, tinha visto o Mar Vermelho se abrir, tinha visto a água amarga transformar em doce, tinha visto sair água da pedra,
tinha visto a presença de Deus através de uma nuvem durante o dia, de uma coluna de fogo à noite. Tudo que vocês imaginarem que pudessem ter visto de milagres, de poder, aqueles que tinham visto com os próprios olhos, ou se não aqueles que sabiam, porque os pais vinham contando. E chegou um momento em que eles estavam prestes a assumir, a entrar na terra de Canaã. E eles chegaram ali na planície do Jordão, na planície de Moabe. Daqui Moisés ia falar com eles, logo depois ele ia subir no Monte Nebo e ali ele ia morrer. Ali Deus ia mostrar para ele a terra de Canaã e falar: olha, essa é a terra que eu prometi, mas daqui você não passa, ali você não vai entrar. Moisés entendeu o chamado dele, nós falamos com o pastor Reinaldo aqui de chamado. Moisés já tinha entendido o chamado dele e aceitou, e ali então ele morreu. Mas antes Moisés disse isso aqui, e é uma coisa muito interessante, porque olha só o que Moisés fala aqui, eu vou repetir o versículo 4, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender. E aí é sobre isso que eu queria falar com você, sobre o privilégio que nós temos de conseguir entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque muita gente não entende. O judeu, por exemplo, até hoje não entendeu que Jesus Cristo é o Messias e que Deus enviou o seu Filho amado para a salvação do mundo. Então o privilégio, quando a gente tem os nossos ouvidos abertos para a palavra de Deus, tem o coração aberto para entender e guardar a palavra de Deus. E o que eu queria falar nesse momento com você, existe algumas passagens na Bíblia, por exemplo, Jesus ele está andando, de repente 2 cegos o veem e começam a gritar por Jesus de Nazaré e tal, e eles são repreendidos. E Jesus volta para ele e fala: o que vocês querem que eu faça? Eu já vi muita gente fazer piada disso. Eu já vi padres, pastores fazerem piada. Será que Jesus queria oferecer um cão-guia para ele? Porque o cego chama Jesus e Jesus pergunta para ele o que ele quer, mas é que na verdade muita gente não entendeu o que Deus colocou no meu coração, que eu quero dividir com você nesta manhã. É que na verdade o que Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça, é o seguinte: você quer enxergar o mundo carnal ou você quer enxergar o mundo espiritual? O que você quer que eu faça por você? Você quer uma cura física ou você quer uma cura espiritual? E a mensagem que eu quero deixar no seu coração nesta manhã é sobre esta cura espiritual que Deus quer nos oferecer. Se a gente for lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo, livro de Atos capítulo 9, eu vou tomar liberdade, vou ler com vocês aqui, Atos capítulo 9, Paulo, ele estava indo para Damasco. Eu vou ler rapidamente, fala assim: olha, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Depois daqui, Paulo, ele vai para Damasco, mas ele vai sem enxergar. E olha só o que diz a palavra de Deus lá no versículo 12. E numa visão, eis que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Paulo, ele enxergava bem, Paulo não tinha problema de visão, porém,
ele não enxergava aquilo que Deus tinha para ele. E quando ele tem um encontro com Jesus, a palavra fala aqui que ele teve um clarão. Paulo estava respirando sangue, respirando morte. Ele queria matar os cristãos, ele queria prender os cristãos, que era considerado seita. E ele não se conformava com aquilo, porque ele enxergava bem. Mas ele não tinha uma visão espiritual, que Cristo Jesus era, na verdade, o Messias, o Salvador das nossas vidas. E aí, quando ele vê a luz de Jesus, ele então passa a enxergar que ele, na verdade, não enxergava. Ele passa a ver que ele tinha o problema da visão, ele estava cego. Então, o que eu quero falar com você nesta manhã é que, se você acha que você enxerga, que você faça uma meditação na sua vida. E quero te oferecer uma oportunidade de você conhecer a Cristo Jesus, porque a luz de Cristo faz com que nós enxerguemos os nossos defeitos. A luz de Cristo vai fazer você enxergar que você não tem visão, na verdade, que você acha que você enxerga, mas na verdade você é um cego espiritual. Essa é a mensagem que eu queria deixar no seu coração. Se aproxime de Jesus, aceite o comando de Jesus, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Creia que Jesus é o Messias. E você vai ver que você vai passar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Aquilo que você acha que você enxergava, você vai ver que na verdade você não enxerga. Que você tem essa cegueira espiritual. E o que nós precisamos é pedir a Deus que nos dê a luz de Cristo, para que nós passemos então a deixar de ver o mundo como a gente vê e passe a enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Aí a gente vai ver que só pelo amor de Deus é que nós tiraremos as nossas escamas. Às vezes a gente fica com algumas escamas nos olhos que nos impede de enxergar o amor de Deus. E a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, tudo aquilo ali vem à tona. Então a gente percebe que a gente não enxerga o que a gente achava que enxergava. E a partir daí, a gente tem a oportunidade de nos aproximar de Cristo, de aceitar o chamado de Cristo. Veja que Cristo fez um chamado para Paulo. Ele falou, você está indo para Damasco, não tem problema, continua indo. Só que chega lá, ao invés de você destruir a minha igreja, você vai procurar um servo meu chamado Ananias. Este vai orar por você. E você vai então passar a enxergar. Foi o que Paulo fez. Paulo ouviu o chamado de Cristo, entendeu aquilo que Cristo tinha para a vida dele. Foi, procurou Ananias conforme Jesus havia orientado. Você pode ver no texto aqui que quando Jesus fala em visão para Ananias, que Paulo ia pedir oração, Ananias ficou assustado, porque Paulo, na verdade, era um perseguidor da igreja. Mas quando Ananias pôs a mão sobre ele, impôs a mão sobre Paulo e orou, Paulo então derrubou as escamas e passou a enxergar. Que você possa enxergar o amor de Cristo na tua vida e entender que Cristo é o Salvador das nossas vidas e quer te dar vida eterna. Que Deus te abençoe poderosamente nesse sábado, que Deus te dê uma semana abençoada, que te dê um domingo abençoado, que Deus possa derramar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, o poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau.